Eu acho muito engraçadinha essa fala. Muito boa tarde, galera. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, galera que está aí no online assistindo a gente. Estamos hoje aqui no terceiro encontro, né, do grupo de estudos das obras de Lênin. A gente está na, na obra O Estado e a Revolução, né? Então a gente finaliza hoje e a gente volta aí no próximo ano com uma segunda obra, né, que a gente ainda vai escolher do Lênin para a gente poder discutir no próximo ano, né? No início do próximo ano, já em janeiro, a gente volta com os encontros e as discussões. Hoje a gente está com o público reduzido aqui, né? Enfim, quase final de ano, e também ao longo do tempo dos grupos de estudos. Acaba que os últimos encontros só, tipo assim, só as pessoas guerreiras mesmo, assim, tipo, enfim, as mais sofridas, assim, que vem conseguindo ler o texto, ou que se interessa em participar do encontro, assim, mesmo não tendo lido o texto, né? É muito importante que as pessoas participem, tipo assim, lendo ou não lendo o texto, né? Porque aí a gente consegue aqui também fazer a discussão e depois a pessoa pode ir para o texto e ter até uma outra visão a partir dessa discussão coletiva aqui, que é muito importante a leitura individual, né? Mas também a leitura coletiva é fundamental. E aí, nesse encontro de hoje, a gente vai ter a facilitação da Sueli. Aí vou pedir para a Sueli, caso queira se apresentar, fica à vontade, né? E inicia assim, da forma como você preferir, tá? Aí você pode escolher a metodologia. Você vai querer tipo, que a gente comente enquanto você fala, ou se você quer tipo, falar primeiro e depois a gente abre para questões, dúvidas, comentários, etc. Aí passa a palavra, fica à vontade, Sueli, e muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Fernando. É, então, a gente está no sexto capítulo, né? O Estado e a Revolução de Lenin, que nesse texto ele fala sobre a vulgarização do marxismo pelos oportunistas. Meu nome é Sueli, como o Fernando já disse. Eu tenho uma metodologia um pouco diferente, né, dos encontros anteriores, que eu acho que, principalmente como né, estamos aí hoje com o público reduzido, é importante a gente ir discutindo, né, debatendo, na verdade, né, ponto a ponto. Eu acho que isso flui melhor e, para o meu caso, por exemplo, como eu já disse para o Fernando nos bastidores, que eu tenho é, enfrentado algumas lutas internas no sentido de enfrentar, né, esse medo, esse receio de me colocar, né, inclusive falando, enfim, de estudos, não sou uma pessoa que estuda profundamente o marxismo ou o leninismo, né, eu acho que essa está sendo a oportunidade de início, né, dessa desse processo, né, de aprendizagem, acho que é extremamente importante, a iniciativa, né, dos camaradas que colocaram, dos companheiros que colocaram essa possibilidade de a gente poder estudar Lenin, né. Então, como eu falei, meu nome é Sueli, tenho 39 anos, eu sou formada em serviço social, porém não atuo na área, militante independente no momento, e eu acho que estudar o Lenin, né, no momento atual, se faz necessário e extremamente importante, né, para as lutas que a gente vem travando, tanto para quem está organizado em algum partido, em algum coletivo, tanto para quem não está habilitando em nenhum local, porém se identifica como marxista, né, então acho que é importante a gente estudar Lenin para a gente travar as nossas lutas diárias, né, para essa mudança da sociedade a qual a gente tanto almeja.
Então, eu hoje estou como facilitadora, né, desse capítulo, que é o capítulo 6. A gente vai falar, então, de 3 pontos, 4, né, que é o pós-fácil da primeira edição. O primeiro é a polêmica de, enfim, vou falar aqui, mas não sei pronunciar, se a minha pronúncia vai sair da melhor forma, enfim, que é a polêmica de Plekhanov com os anarquistas e a polêmica de Kautsky com os oportunistas. E 3, a polêmica de Kautsky com Panekov, enfim, e o pós-fácil. Eu acho que Lenin, né, ele recorre a Marx e Engels para ele fazer essa polêmica, né, com esses com essas 3 pessoas, né? E quando eu li, eu fiz uma comparação com o que a gente vê hoje em dia, né? Que é no mundo atual, na era da tecnologia, os estudiosos fazendo react, né? React no YouTube, enfim, falando sobre um ou outro que tem uma visão diferenciada ou que faz umas distorções, né, da realidade. E eu acho que o que o Lenin faz, né, ele traz no livro dele, né, neste caso, ele fazendo essa avaliação, né, desses filósofos, né, falando sobre os anarquistas, né, dentro desse período da Segunda Internacional, né, que ele inclusive cita no livro que essa questão do Estado e a Revolução ela é muito pouco analisada dentro desse período e quando analisada por esses que ele cita no livro, ele é feito de forma distorcida, né? Então, deixa eu só pegar as minhas anotações aqui. Então, o primeiro, né, que o Lenin analisa, né, que ele cita nesse livro, é a brochura escrita por Plekhanov, que é intitulado de Anarquismo e Socialismo. Essa brochura foi escrita em alemão em 1894. E, inclusive, dentro desse livro, tem uma citação, né, que eu trouxe, que eu vou trazer aqui neste momento, que Lenin coloca, né, que é o momento que ele recorre a Lenin e Marx para trazer essa contradição, né, entre esse escritor. Vou ler aqui, né, um trechinho, daí eu acho que a gente pode debater um pouco em cima dessa citação. Vimos como Marx e Engels, ao polemizar com anarquistas, esclarece com o devido cuidado suas concepções sobre a relação da revolução com o Estado. Engels, ao editar em 1891 a crítica do programa de Gotha de Marx, escreveu em apenas 2 anos após o Congresso de Haia da Primeira Internacional. Estávamos, isto é, Engels e Marx, na mais acalorada luta contra Bakunin e seus anarquistas. Kautsky é especialmente conhecido entre nós, além de suas exposições populares do marxismo, por sua polêmica com os oportunistas. Barnes tem à frente, mas é quase desconhecido um fato que não se pode deixar de lado se nós propomos a tarefa de estudar como Kautsky caiu na confusão em uma defesa incrivelmente vergonhosa no social-chauvinismo durante a gravíssima crise de 1914 a 1915. É justamente o fato de que, antes de manifestar contra... Peraí. Me perdi aqui. Mas, enfim, o que ele coloca, né, e traz essa citação, né, que ele faz
ele recorre, né, a Engels e Marx para justamente colocar, né, que o quanto que esse filósofo ele está, esse escritor ele está deturpando, né, das posições de Marx com relação ao marxismo, né? E eu acho que são situações que a gente vê hoje em dia de, né, trazendo para a atualidade o quanto de pessoas que a gente vê hoje, né, deturpando no marxismo, utilizando de Marx, mas de uma forma totalmente contrária àquilo que Marx colocava, né? E, inclusive, pessoas que não só de Marx, mas de outras pessoas, de outros estudiosos marxistas, né, como Angela Davis, por exemplo, pessoas se utilizam, né, isso é muito visível na esquerda liberal, de pessoas que se utilizam de Angela Davis, né, utilizam ela como exemplo, mas escondem, né, que ela é marxista, escondem que ela é uma comunista. Então, acho que o que acontece hoje, né, já acontecia naquela época e justamente por conta dessa situação, né, a gente vê aí Lenin fazendo esse contraponto, né, e fazendo essa denúncia, na verdade, né, e é o que a gente vê hoje em dia, né, essas polêmicas entre Jones Manuel e alguns outros representantes de partidos políticos aí, que inclusive distorce, né, a questão o processo, né, da União Soviética, distorcendo o marxismo, enfim, acho que isso acaba acontecendo muito, inclusive, na atualidade, né, e eu acho que a, o que Marx coloca como oportunista é justamente isso, né? Se utiliza, né, do marxismo de forma oportunista para distorcer totalmente a, o que de fato aconteceu e o que de fato Marx disse, né? E enfim, deturpar totalmente, né, as ideias de Marx e o marxismo, enfim. Enfim, camaradas, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Sim, sim, é isso, é uma eterna luta, né? E aí é muito importante, assim, que haja dentro dessa luta, assim, a questão do debate público, né? De ideias e tal. Porque é justamente esse debate público que a gente vai identificar esses oportunismos, né? Essas tentativas de colocar um pensamento como se fosse uma coisa, quando na verdade ele é outra totalmente diferente, né? Como acontece bastante com Kautsky, assim, tipo, no texto o Lenin cita bastante, né? O Kautsky, assim, ao longo do livro, tipo assim, sei que tem outras obras também que o Lenin debate muito com Kautsky, porque, enfim, a gente tem que colocar a público nossas ideias, assim, até para poder testar, né? E ver se tem alguma proximidade ou alguma exatidão com aquele pensamento, né? Que a gente julga como um pensamento marxista, por exemplo. E aí eu acho que o Lenin é muito bom em fazer isso, assim. E eu achei, tipo, que no texto ficou bem, bem evidente, assim, essa questão. E é isso, assim, eu acho que sempre vai ter, dentro desse debate público, disputas diversas, né? Em que algumas pessoas, tipo, vão para essa ala mais reformista, como é o caso do Kautsky, né? E isso acaba gerando cisões, né? Não à toa, por exemplo, a, a Segunda Internacional, né? Que é quando os socialistas ali estavam organizados internacionalmente, uma parte, e aí a partir, veja, de uma leitura também equivocada do Marx, né? Que o Kautsky traz, eles aderem à guerra, né? E eles considerando todo o pensamento que estava sendo ali discutido, né, no debate público sobre a questão do imperialismo, né? Como o imperialismo dominava os países, né? Um país dominava o outro ao redor do mundo.
isso foi desconsiderado e aí acabou que, tipo assim, uma série de socialistas saíram, né? Foram para esse campo, assim, de apoiar a guerra, né? De uma burguesia contra uma outra burguesia, né? De uma nação contra outra nação, sem considerar que, tipo assim, quem vai para a guerra não são os burgueses, né? É a gente, quanto classe trabalhadora, que acaba morrendo nesse processo. E aí eu acho que esse debate público de ideias é muito fundamental para isso, assim. Eu, tipo, amei muito, assim, ter lido esse livro, né? E, enfim, abriu os olhos, assim, para muita coisa. E é isso, camarada. Raíssa, algum comentário? Não, é isso, por enquanto eu tô contemplado, assim. Eu acho que essa questão, né, de que se parte, né, de uma percepção do quanto a obra do Marx foi uma obra extremamente forte, extremamente potente, na análise, né, da estrutura do capital e enquanto processo de mobilização política. E não à toa se tenta disputar interpretações possíveis da obra marxista, dando caminhos políticos que podem ser bastante divergentes, né, bastante diferentes. Apesar de serem leituras marxistas, elas podem ser bastante divergentes nas suas consequências políticas e até nos interesses políticos que são defendidos, né? E eu acho que é esse o ponto, assim, que essa obra do Lenin, como um todo, ela tá em disputa, assim, principalmente no aspecto que diz respeito à radicalidade da obra marxista. Não, sim, com certeza. Eu acho que assim, eu acho que quem se coloca hoje, né, como marxista-leninista, né, eu acho que assim como nós estamos aqui hoje, né, nós nos colocamos, né, como marxista-leninista, nós estamos aqui estudando, né, eu acho que é extremamente importante, né, porque eu acho que a avaliação que eu tenho é que tem muitas pessoas que se colocam como marxista-leninista, mas que ela não acaba entrando em contradição, né? E eu acho que é isso que acontece, né? Se eu não estiver enganado, acho que Kautsky ele coloca como marxista, mas que as posições dele, né, com relação ao Estado, né, o papel do Estado na Revolução, ele distorce, né? Então acho que justamente por esse motivo, né, que Lenin faz essa espécie de denúncia, essa espécie de provocação, para justamente mostrar, né, as posições, né, desses caras, né. E eu acho que, assim, é extremamente importante fazer isso, né, que traz esse livro, acho que é um dos livros bastante, pelo menos comentado, né, não sei se lido, mas bastante comentado, né, entre a militância de esquerda, inclusive, principalmente na esquerda radical, né, e o que a gente vê hoje em dia, né, de pessoas, né, distorcendo totalmente mesmo qual que é o papel do Estado, e justamente por conta dessas distorções, acontecem né, esses oportunistas avançarem, né, nos seus projetos pessoais, digamos assim, não é nem de superação da sociedade qual a gente vive, não é superação do sistema, né, e acabam sendo realmente, né, uns oportunistas, né, se aproveitando ali da, 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 da situação, né, e não fazendo o enfrentamento como deve ser feito com relação a, ao papel do Estado, né, nesse processo revolucionário. Eu acho que é justamente isso que ele, né, não denuncia somente essa questão do Kautsky, mas dos outros, enfim, que eu acho enfim, inclusive ele cita, né, que dentro desse período
da Revolução, né? Ele escreve esse livro, acho que no pós-fácil ele coloca isso, que ele escreve esse livro, né? Quando ele está no capítulo 6, na verdade, ele já coloca que, finalizando isso, né? Ele já entra num processo em 1917 e tal, que é o processo revolucionário, né? Que inclusive ele coloca ali no pós-fácil que ele preferiu, né, viver o processo ali do que escrever sobre esse processo da revolução, né? Então, eu acho que o que a gente vê hoje em dia acontecendo, né, dessas denúncias, que eu acho que eu sou, inclusive, uma pessoa bastante defensora de que esses oportunismos, essa deturpação do marxismo, né, ela tem que ser sim denunciada e denunciada com firmeza. Tem gente que né, eu vejo muito isso em posicionamento de alguns militantes que não, quer arrumar briga, quer causar, né, que a gente acaba vendo muito isso, né, com relação a Jones ou, enfim, alguns outros, mas que na minha avaliação isso é extremamente necessário, assim como o Lenin fez, né, eu acho que os estudiosos de hoje, eles precisam fazer esse mesmo processo, né? Porque se não ocorrer a denúncia, não ocorrer esse debate, né? Quem fica como certo, quem fica como quem leva vantagem são os oportunistas, são aqueles que deturpam, né, o marxismo, que utilizam, né, disso justamente para benefício próprio, digamos assim, né? Como a gente vê hoje na esquerda liberal, né? O liberalismo, essa burocracia, né? Da política institucional que a gente vê hoje, né? E eu acho que o que Lenin também, né, discute e denuncia é justamente isso, né? Da utilização do Estado, não, né, que ele coloca que o Estado deve ser destruído, né? O Estado qual a gente vê hoje, o Estado que serve simplesmente à burguesia, ele deve ser destruído, né? Ele deve ser destruído e reconstruído no sentido de poder popular mesmo, né? Onde a, os trabalhadores, né, tomem conta desse novo Estado, né? E que esse novo Estado, ele está presente, ele deve estar presente nesse processo de transição do socialismo para o comunismo, né? Inclusive, ele cita que Kautsky coloca que não, que uma visão contrária a isso, né? Que ele defende a manutenção do Estado burguês com a gente, né, tá posto, né? Então, o que Lenin coloca, que Marx defende, que não é exatamente isso, não é que é a destruição do Estado. A gente precisa destruir o Estado vigente, construir, sim, um novo Estado, vai permanecer, né, um novo Estado, mas com uma forma de direção totalmente diferente, né? E eu acho que ele coloca também essa questão de essa polêmica com os anarquistas justamente por conta disso, né? Os anarquistas têm uma visão diferenciada do formato, né? Enfim, desse processo com relação ao Estado. E é isso, camaradas. Querem comentar mais alguma coisa? Fernando, Raíssa. Sim, sim. Eu achei interessante isso que Raíssa trouxe, e de fato, tipo, a gente tem que ler, né, o Lenin, ou até outras coisas mesmo, pensando também assim, como que isso pode ser aplicado na nossa realidade, né? Ou quais são as consequências, né, de tal e tal pensamento. Que é algo que, às vezes, né, para a gente que é da filosofia, se perde muito, assim. Aí acaba que, pô, a galera passa décadas, né, na área da filosofia, tipo,
ou passa décadas, né, em outras áreas aí, história, ciências sociais, enfim, outros cursos, né? Enfim, aí tem palestras sobre tudo, né? Lê livros sobre tudo, consegue chegar ao nível de abstração, assim, muito alto, a nível de um Hegel da vida, né? Um Kant, mas não consegue relacionar, assim, como, por exemplo, esse pensamento ele tem uma consequência prática, assim, tipo, para o nosso dia a dia, né? E aí, no caso da obra que a gente está lendo aqui, é interessante que, tipo assim, esse pensamento ele ajuda a gente a entender como se dá, por exemplo, a exploração, né? No local que a gente vive, a extração de mais-valia, assim, tipo, as necessidades, né? Mais candentes, assim, da classe trabalhadora. E tem um elemento, assim, que eu achei bastante interessante desse texto também, que eu acho que, não sei se o Sueli vai abordar, mas caso não, a gente discute mais lá para o final. Eu acho interessante o comentário dele sobre a questão da corrupção, né? Que é bastante interessante, assim. Mas, enfim, é isso. Raíssa? Eu estou contemplada por enquanto. Certo. Então, aí, acho que já seguindo nessa questão que o Fernando colocou sobre a corrupção, é justamente o que a gente vê hoje em dia, né? Inclusive, quando eu li o livro, né? Eu fiz uma relação muito... Como que esse texto continua tão atual, né? Que a corrupção, hoje em dia, ela é intrínseca ao modelo de Estado que a gente tem, né? Então, do modelo de Estado que a gente tem hoje, é propício para existir a corrupção, né? E é o que a gente tem visto, né? Que, né, estourado, inclusive, né, nos últimos dias aí, a questão do Banco Master, essa galera ligada a Faria Lima aí, né? E muitos ligados a deputados, né? Enfim, agente político, né? Que estão lá no em Brasília, né, estão diretamente ligados a essa questão de corrupção, né? E aí, se você for trazer isso para a esfera municipal, é a mesma coisa, né? Não é só a esfera federal, né? Tem a questão municipal também, estadual, enfim, que a gente vem né, acompanhando, explodir aí nos últimos tempos essa questão, né? E quem mais prejudicado nessa situação, né, da forma que o Estado atua, né, e dessa ligação direta com a corrupção, é o que mais pesa para a população, né, que é a saúde, a educação, né, e isso, infelizmente, né, enquanto houver Estado da forma que a gente vê hoje, esse tipo de corrupção vai continuar existindo, né? Justamente acho que por isso que é colocado que para a gente acabar com a corrupção, é necessário a gente acabar com o modelo de Estado que existe hoje, né? Que é um modelo de Estado, né, gerado pela população, pelos trabalhadores, né? E de forma democrática, né? Porque hoje em dia a gente fala, democracia, que democracia é essa? A democracia burguesa, né? A gente não tem, de fato, um Estado democrático, né, para a maioria. O que a gente tem é um Estado democrático para a minoria, né? Inclusive, se a gente analisar a questão, né, desses, dessas figuras, né, que foram presas aí, o representante lá do Banco Master, né? Se você olha para a reportagem que aparece aí na TV Globo, na CNN,
né, eu não trato o cara como se fosse um bandido, trato o cara como se fosse alguém que cometeu um erro qualquer ali e que a pessoa simplesmente agora entra com habeas corpus e simplesmente ela vai cumprir esse processo em liberdade, né? Enquanto que uma pessoa negra, periférica, pobre, ela não tem nem essa oportunidade. Ela não existe democracia para essa pessoa, né? Então, é justamente isso, é a forma que o Estado está gerindo, né? Toda essa a questão de justiça, enfim, ela não beneficia a classe trabalhadora, o que é, né, a maioria, ela beneficia simplesmente aqueles que são a minoria, aqueles que têm dinheiro, né? A forma de tratamento, né, tanto da burguesia quanto da periferia, para quem está na periferia, é totalmente diferente. Então, o que a gente vê hoje aí é uma defesa, né, inclusive por esses liberais, né, a defesa do Estado Democrático, que inclusive colocam no Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito para quem? Para a burguesia, porque para classe trabalhadoras, para o pobre, para o periférico, né, não existe democracia. Né? Ele não tem o direito de responder em liberdade por ele ter feito o roubo de um quilo de carne, por exemplo, no supermercado, né? Ou roubo de um pacote de sabão em pó, né? Ele é simplesmente alvejado por um policial que está ali, que o fato dele ser pobre, né? O fato da pessoa que pegou ali o sabão em pó, enfim, ser pobre, ela já está, né, esqueci a palavra, mas enfim, ela já está, vai pagar por isso, assim, com a vida, né? Ela vai ser morta pelo fato de ter pego ali um pacote de sabão, enquanto que essas pessoas ligadas a Faria Lima, elas não têm uma divulgação, né, conforme acontece numa ação igual acontece no Rio de Janeiro, né, as mídias não divulgam da mesma forma, né, inclusive colocam simplesmente como suspeita, enquanto que as pessoas negras periféricas, elas são colocadas como ali, né, desde o início, como já condenadas, né, enquanto a galera endinheirada, elas são colocadas simplesmente como suspeitas, né. Então, acho que é bem interessante, sim, esse processo que o Lenin coloca, né, da questão da corrupção, né, ligada ao Estado, né, e se a gente for fazer uma comparação com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né, quem que morreu lá? Gente pobre, sabe, preta, quem realmente, né, ganha dinheiro com o tráfico lá, nada, né? E o tipo de abordagem que teve lá é diferenciado do que daquelas abordagens que acontecem nos condomínios de pessoas ricas, né? Então, enquanto a gente estiver com o Estado da forma que ele é hoje, a gente vai ter esses tipos de tratamento, né? Diferenciado para a burguesia quanto para em relação a quem é periférico. E a corrupção vai continuar rolando solta, né? Porque a gente não tem ali a população, né, gerindo o Estado, né? Eu acho que é exatamente isso, né, que o Lenin coloca. A gente precisa da destruição do Estado ao qual a gente está acostumado, esse Estado que a gente vê aí, né? E o Estado ele deve permanecer, né? Essa instituição Estado ela deve permanecer, mas não dessa forma, né? Até o processo de transição do socialismo para o comunismo. Ela precisa existir, mas não da forma que ela é hoje. Ela precisa existir de uma outra forma. Ela precisa existir gerenciada pela população de forma democrática, né? De forma eleita, de forma enfim. É isso, camaradas. Se quiserem comentar mais alguma coisa. Acho que tem mais algumas anotações aqui. Como eu falei, eu não sou boa para fazer exposição. Eu acho que assim, ó, é importante esse processo aqui para mim, né, de enfrentar os meus medos,
as minhas angústias, etc., mas que acho que é importante a gente tocar aqui conforme a gente está conseguindo tocar com os demais camaradas aqui, fazendo os comentários nesses nesse espaço de tempo aqui entre uma observação e outra que eu tenho feito. Sueli, tu tá indo muito bem, pô. Tá apresentando muito bem, assim. Uma coisa, assim, que eu acho que é bastante interessante, assim, que bota uma pulga atrás da orelha no texto, né, que é sobre a questão, como é que eu posso dizer, meu Deus? Mas ele fala sobre alguma, tipo assim, como se a gente não pudesse determinar como é que vai ser essa extinção do Estado, tipo, alguma coisa assim. Não lembro bem, se vocês lembrarem, me ajudarem nisso, mas ele fala alguma coisa nesse sentido, assim, como se não fosse possível determinar, tipo, um momento, assim, que vai ser extinto o Estado. Pô, alguma coisa nesse sentido, não sei se vocês lembram. Aí, algum comentário? Aí tem uma outra pessoa que entrou aqui, deixa eu só ver o nome. Lucy, se tiverem algum comentário, fique à vontade. Não, mas vou olhar aqui agora, peraí. Eu não estou lembrando muito bem, camarada, mas se eu não estiver enganada, né, ele fala que justamente desse processo Nossa, toda hora tá caindo meu fone do ouvido aqui. Não, deixa quieto, eu É acho que eu como ia se falar ele, besteira aqui. é como se ele falasse assim, tipo, que não dá pra gente prever. Tipo assim, alguém pergunta, quando é que o Estado vai acabar? Tipo, e aí meio que ele dá a entender que, tipo, não dá pra gente prever como, quando, mas enfim, dá pra gente pensar formas de acabar com o Estado, assim, e transformar no Estado proletário, né? Com, Você falou isso, tipo, a destruição do Estado qual a gente está acostumado, que a gente está é, evidencia. tipo, eu acho que é na primeira parte que ele fala sobre o definhamento do Estado, alguma coisa assim. Estou tentando achar aqui, mas enfim, qualquer coisa passa para outra questão que você queira comentar aí, que eu vou tentar achar aqui enquanto isso. E é isso, assim, esse capítulo, assim, ele repete, a sensação que eu tenho é que tem muitas discussões que se repetem ao longo dos capítulos, assim, que se repetem com tônicas, ênfases diferentes, assim, porque essa discussão com Kautsky, ela tinha aparecido já nos capítulos anteriores, a discussão com os anarquistas também, né? E, e parece que, assim, é muito essa essa tentativa de diferenciação, esse processo, assim, tanto de se diferenciar daqueles que defendem que é possível chegar ao socialismo, ao comunismo, utilizando-se da estrutura do Estado, tal como ela está, né? E a gente vê que isso, inclusive, é estratégia de alguns partidos socialistas que a gente tem, essa ideia de que você vai construir um processo revolucionário ocupando o Estado parlamentar burguês desde uma perspectiva proletária popular,
né, que, digamos, se você ocupar esse Estado com o povo, você vai ter um processo revolucionário. Né? Estou falando de uma forma bem simplificada, digamos assim. E aí, por outro lado, você tem a perspectiva dos anarquistas, que pressupõe um processo de abolição do Estado, desse Estado parlamentar burguês, a demolição, na verdade, de qualquer Estado, mas não sabe responder o que existiria de forma transicional. O que acontece na transição enquanto você tem resquícios da sociedade burguesa, resquícios do poder burguês, resquícios das instituições militares, resquícios dessa estrutura do Estado parlamentar que ainda existe. Né? E é esse debate que o Lenin ele vinha trazendo nos capítulos anteriores, de que você precisaria de alguma coisa que fizesse essa transição de sociedade. E essa transição de sociedade, ela demanda um certo tipo de Estado que não é o Estado parlamentar burguês. É uma outra lógica, assim, que mal daria para chamar de Estado, inclusive, a depender de como se lê, né? Mas que seria esse processo de articulação de um poder operário popular centralizado, né? Que seria isso, né? Que funcionaria de outra forma, né? Que aí você teria o armamento do povo, você teria o caráter demissível de todo e qualquer cargo que a pessoa possa ocupar, o caráter da eleição democrática para todos os cargos, né? Você teria uma série de processos, você teria que pensar também mecanismos para impedir a criação da propriedade privada, né? Ou mecanismos para impedir que pessoas com propriedade privada tenham poder político, né? E aí, nesse sentido, você tem esse Estado transicional, né? Esse Estado que, idealmente, né, conduziria a uma sociedade comunista, uma sociedade sem classes, né? Só que passando por esse momento de transição. E, nesse sentido, a perspectiva leninista, ela se diferencia tanto da perspectiva kautskiana, que é a perspectiva de que a revolução marxista vai acontecer pela ocupação do Estado parlamentar burguês, quanto da perspectiva anarquista, que pressupõe uma abolição do Estado sem um processo de transição. Não sei se está fazendo sentido assim, esse entendimento. Inclusive, dessa fala da Raíssa me fez lembrar, né, do porquê que a gente vê hoje, né, inclusive os partidos de esquerda radical, né, se colocando como na disputa, né, da eleição, né, disputa eleitoral. E aí, né, justamente para os anarquistas, né, essa atitude dos partidos que a gente vê hoje entrando na disputa eleitoral é visto como errado, né? E acho que o Lenin coloca também é justamente isso, né? De que acabou, o Estado acabou para os anarquistas, né? E para o Lenin, a defesa dele, e que ele, né, cita Marx e Engels, é justamente isso, né? Ele coloca, né, a destruição do Estado, que aí acho que aí é o ponto em comum entre os marxistas e os anarquistas, é que ambos querem a destruição do Estado. Só que a destruição do Estado, como ele é, né, o Estado burguês, né? E diferente dos anarquistas, os marxistas-leninistas colocam a destruição do Estado como ele é e logo em seguida a colocação de um novo tipo de Estado diferente, né? Que seja comandado pela classe trabalhadora, que ele seja de fato democrático, né? E aí esse Estado ele permanece até o processo de transição
né, do socialismo para o comunismo, onde o Estado, né, mesmo esse Estado diferenciado, ele passa também a não existir mais, né? Então, há essa diferença, né, e esse ponto em comum entre os marxistas e os comunistas, né? E esqueci a palavra. Mas eu acho que é isso, né? O que a gente vê hoje em dia, essa disputa eleitoral entre, né, inclusive a esquerda radical, é isso que o Lenin coloca, né? Acho que no tempo atual a gente consegue tomar, né, o poder da forma que está, a gente consegue tomar o Estado, né? A gente não tem condições de tomar o Estado neste momento. Então, qual que é a possibilidade de fazer a disputa né, entrar para utilizar, né, desse Estado da forma que ele está, né, na disputa eleitoral e levar o programa popular, né? Que é o que o Lenin coloca, que é a utilização desse período, né? Não utilizando de forma que é a saída, né? Essa disputa eleitoral, mas que também não pode ser descartada, né? Pode falar, Raíssa. Não sei se eu falei alguma coisa errada. Licença. Não, eu acho que esse debate é perfeito, Sueli, porque ele ilustra muito bem uma parte dessa questão de que, para a esquerda radical, a disputa eleitoral ela não é o objetivo, ela não é a estratégia de um partido de esquerda radical. Para um partido de esquerda radical, e aí eu estou pensando pelo menos em dois que eu conheço, né, que é o PCBR e a UP, né, que tem questões bem diferentes entre um e outro, mas enfim, a disputa eleitoral para esses partidos ela tem um fator tático de como você pode se utilizar das plataformas, do debate, da projeção pública que uma disputa eleitoral oferece, ou eventualmente até uma vitória eleitoral, se possível, oferece, para potencializar o debate, a agitação e a propaganda revolucionária, né? Mas você não tem a ocupação de cargo eleitoral como um objetivo estratégico dos partidos de esquerda radical, né? É um meio para você fortalecer a estratégia que é você articular a criação de poder popular por fora desse Estado, né? O que é diferente, por exemplo, das esquerdas que têm uma tradição mais reformista, né? As esquerdas de uma tradição mais reformista, elas veem a disputa eleitoral como estratégia. Elas entendem que você ocupar cargos políticos é algo que vai favorecer por si só um processo revolucionário, né? Nessa ideia de que você pode transformar o sistema por dentro, né? Que você vai construir uma espécie de processo revolucionário a partir da ocupação da estrutura do sistema, né? E eu acho que é mais ou menos essa diferença, assim, que é uma diferença bem importante de ser compreendida. Então, assim, numa perspectiva marxista-leninista, você pode até disputar as eleições, né, dentro desse contexto, mas isso não vai ser necessariamente o seu objetivo estratégico enquanto partido, né? Não é esse o foco da questão, não é esse o grande objetivo que se quer alcançar, né? Isso é um meio para obter determinados fins. Enquanto para um partido de uma esquerda mais reformista, esse muitas vezes é o objetivo, a eleição, né? E são partidos que muitas vezes eles medem a própria vitória ou a própria derrota a partir daquilo que é possível obter dentro das eleições. E muitas críticas que são feitas aos partidos de esquerda radical vão nessa pegada de, poxa, vocês não conseguem
ter vitórias eleitorais expressivas, etc, etc. E nem tem como vocês conseguirem isso sem vocês se aliarem a outros partidos, não sei o quê. Só que é isso, né? Justamente por você precisar fazer uma série de alianças, uma série de concessões para você ter acesso a esses cargos eleitorais, é que esse espaço ele se torna inviável para fazer uma revolução por si só, né? Ele pode ser um meio tático para fazer uma revolução, quando porventura é possível ocupá-lo, mas ele não pode ser o objetivo. Perfeito. Você faz a sua colocação muito melhor que a minha, enfim. O meu, a minha ansiedade, o meu medo de me expor aqui acaba me confundindo nas palavras, mas é exatamente isso, Raíssa. Eu acho que inclusive, acho que falta muito entendimento, né, na atualidade, né, sobre esse propósito, né, da esquerda radical, né, do porquê que a esquerda radical, né, acaba entrando na disputa. E isso me faz lembrar da eleição de 2022, né? Na época eu estava no PCB e eu me radicalizei a partir de 2019, né? E eu lembro que quando a gente foi para a rua, essa pauta, né, da redução da carga horária de trabalho, né, ela pegou bastante, né? Inclusive, era uma situação onde, na época, eu colocava assim, que falava o linguajar da classe trabalhadora, né? Falar da redução da carga horária de trabalho era falar a linguagem da classe trabalhadora, né? E eu acho que naquele período, pelo menos a experiência que eu passei, foi bem interessante, porque mesmo vindo, né, uma proposta de uma esquerda radical, era algo que atingia a classe trabalhadora, e quando a gente tocava no assunto, né, todas elas entravam de acordo, né, que de fato, né, a gente está no momento de necessidade da redução da carga horária de trabalho, que isso, enfim, é para ontem, né? E quem que colocou essa questão, né, da redução da carga horária de trabalho na época, né? A gente, inclusive, quando entrou nessa discussão do VAT, quando o VAT surgiu, eu lembro que na época, quando a gente falava da redução da carga horária, nem tinha esse pré-projeto, né, que foi protocolado pela Erika Hilton, e as pessoas citavam muito a Sofia Manzano na época, né? E por que citavam a Sofia Manzano? Porque a esquerda radical colocou essa pauta, né, se utilizando desse mecanismo burocrático, né, burguês, né, das eleições e tal. Foi possível utilizar deste momento para discussão com a classe trabalhadora sobre a necessidade da redução da carga horária de trabalho, né? Que é uma reforma, né? Não é nada revolucionário, é uma reforma, mas que isso foi possível dialogar com a classe trabalhadora, algo que a esquerda moderada, a esquerda neoliberal, ela não fazia, né? Com os trabalhadores dessa época. Então, para mim, ficou muito nítido, né, a importância da esquerda radical entrar na disputa eleitoral para levar esse tipo de discussões, né? Embora não só no momento de campanha eleitoral, no momento de disputa, que esses temas cheguem, né, para a classe trabalhadora. Acho que nos últimos tempos, né, vem acontecendo esse processo de radicalização, justamente por conta dessa situação do capitalismo que a gente vive, né, que a gente está num processo aí de destruição da natureza, enfim, destruição da humanidade, e que quando a esquerda radical entra, né, com uma proposta, né, radical, no sentido de radical para a esquerda liberal, né? E isso faz total diferença, né, nesse processo de disputa,
eleitoral. E eu acho que esse processo, né, de utilização desses mecanismos, né, faz total sentido, né, quando o Lenin defende isso. E aí, de novo, né, é aí que entra essa questão da diferenciação, né, do marxismo-leninismo com o formato de utilização do Estado, né, com relação aos anarquistas, né, que o que a gente vê, né, pelo menos a experiência que eu tive, é que os anarquistas, não vote, lute, né, eles colocam que não, votar não adianta nada. Tipo, claro que tem toda essa questão que não adianta nada mesmo, né? A gente sabe que a gente está dentro de um ambiente burguês, né? A gente não está ali dentro de um processo democrático de fato, né? Onde os interesses da classe trabalhadora serão atendidos. Porém, esse processo faz parte, né? Conforme o Lenin defende, né? Eu acho que trazendo para a nossa realidade tem muito isso, né? Eu acho que das últimas eleições isso ficou muito nítido. Eu acho que é importante a gente fazer essa comparação, né, dessa defesa, né, do que o Lenin coloca, né, defende, que nós, enquanto esquerda radical, defendemos, enquanto a esquerda liberal defende, né, porque o que a gente vê, inclusive, né, representantes de lutas importantes que a gente vê hoje em dia aí, que a luta nas ruas, elas acabam não, né, para essas pessoas representantes do neoliberalismo, é que elas não são importantes, que o importante é, você começa nas ruas, mas depois você vai para o parlamento, né, que lá que as coisas vão acontecer, e que não é exatamente isso que acontece, né, o fim da escala 6x1 não é porque o Rick foi eleito enquanto vereador lá, enquanto ele está lá, né, ganhando o salário dele, está lá dentro né, da prefeitura, enfim, lá no Rio de Janeiro e tal, isso não é o suficiente, né? O principal é a população estar na rua, estar fazendo aquela reivindicação, né, de melhores condições de trabalho, né? E de novo, né, não é algo revolucionário, é algo reformista, né? Mas que nesse processo se faz necessário, né? Para justamente a partir dessas reformas sendo colocadas, né, reivindicadas, elas acontecendo, ela vai propiciar, né, com que a classe trabalhadora possa pensar outra forma de sociabilidade, né? Outra forma de manutenção, né? Desse estado até o processo de ruptura, né, totalmente, né, e eu acho que, de novo, né, o que o Lenin insiste, né, nesse formato de quase que rap, né, trazendo para a atualidade, é a destruição da máquina estatal burguesa, né, e a criação de um novo Estado proletário, que é o poder popular, né? Que a gente vê, inclusive, nos partidos da esquerda radical, que né, em questão nas moradias, a gente acaba, na luta por moradia, a gente vê isso, né? Que o processo democrático lá é diferente do Estado burocrático ao qual a gente está acostumado, né? Então, esse processo, né, da construção da ditadura do proletariado, né, ele se faz necessário para manter firme a resistência ao processo burguês, né? E é isso, camaradas, se quiserem fazer algum comentário, enfim. Yasmin, que entrou agora há pouco. Inclusive,
não consegui achar a parte do texto que tá querendo, mas, enfim. É, uma outra coisa que eu achei bastante interessante nesse texto, eu não sei se apareceu em algum outro momento lá atrás, né? Porque como o Raíssa apontou, tipo, algumas questões se repetem de fato. Mas sempre quando a gente vai avançando, né? Às vezes a gente identifica algo que antes a gente não tinha identificado. Como, por exemplo, a questão do fim do direito, né? Que eu tava vendo, tipo, é colocado ali. E aí eu achei bastante interessante, assim, a questão de pensar, tipo, esse fim do direito burguês, né? De como esse direito protege, assim, quando a gente vai pensar, sei lá, o STF, por exemplo, tipo, é um negócio, assim, blindado mesmo pelo direito burguês. Ou ainda assim, como, por exemplo, teve até a aposentadoria, né, do Barroso, que por um setor reformista, né, estava se colocando até como um aliado e tal, só que quando a gente vai ver, tipo assim, a votação do cara era 85% era contrária à classe trabalhadora, mas no gogó, né, na fala, eles colocava como um aliado, né, porque ele combatia o bolsonarismo, o Bolsonaro, na verdade, né, quando na verdade, tipo assim, todas as práticas do bolsonarismo, né, do reacionarismo da burguesia, assim, contra os trabalhadores, estava ali sendo implementada à torta e à direita, né, com ele, enfim, ajudando a aprovar a reforma trabalhista, reforma da terceirização e tudo mais. E é interessante essa questão do direito burguês, porque, tipo assim, pra gente que é da classe trabalhadora, né, as pessoas que trabalham, enfim, em várias categorias, né, a gente tem direito à filiação em sindicato. Só que ao mesmo tempo, se tu mete uma greve, tipo assim, tu pode receber uma multa gigantesca e, tipo assim, isso inviabiliza toda e qualquer greve. Então, é uma contradição tremenda, assim, porque tá na Constituição que você tem direito à greve, mas ao mesmo tempo, os empresários, né, utilizam o direito burguês para meter um processo, uma liminar contra a greve e aquilo, enfim, faz com que todo e qualquer trabalhador, tipo, se sinta coagido, né? E, de fato, é uma coação assim que impede a organização da classe trabalhadora e é um negócio interessante assim da gente pensar, né? Como esse direito, né, que a gente tem atualmente se dá e quais são as possibilidades assim, as limitações dele, as possibilidades de atuação, né? Enfim. E também achei interessante esse ponto que ele traz de abolir o direito burguês, né? Ele coloca tipo não de forma imediata, né? Eu acho que é a mesma mediação que ele faz com a questão do Estado, assim, tipo, não dá para você, tipo, não, vou em uma machadada só, tipo, acabar com o Estado. Vou em uma machadada só acabar com o direito burguês e instaurar o direito proletário, tipo, não dá, né? Tipo, aí ele coloca que, enfim, teria meio que uma transição, que eu não entendi muito bem, mas achei bastante interessante. É isso. Então, eu avalio dessa forma essa questão, camarada, porque eu acho que assim, a gente não vai conseguir tudo, transformação, tipo, a revolução aconteceu hoje, amanhã será totalmente diferente do qual a gente vive hoje, né? É basicamente o pé no chão, né? A gente tem que estar trabalhando com a materialidade, né? A gente não vai conseguir a transformação num passe de mágica, né? E aí, nesse processo, a gente vai, eventualmente, né, depender dessas né, enfim, desse processo, né, de eventualmente não acabar com o direito de uma hora para outra, ou o processo de, assim como foi falado, da questão do Estado, né? A gente não vai acabar de uma hora para outra, né? E aí acho que essa questão dele colocar da importância do Estado nesse processo de transição do socialismo para o comunismo se faz necessário realmente, né? Porque não é um passe de mágica, é um processo de construção, né? E a gente não vai simplesmente
sair de um processo de anos, né, de capitalismo, enfim, o formato de sociabilidade ao qual nós temos, e transformação de uma hora para outra, né? Acho que para a gente que é envolvido com, né, e trazendo para a realidade atual, para a gente que é inserido, e eu acho que tem tudo a ver também com alguns processos, né, que acontecem na esquerda radical, que inclusive, né, a gente prega tanto o fim da violência, o fim da opressão, mas que eventualmente a gente acaba reproduzindo esses processos dentro da nossa própria militância, né, dentro dos nossos próprios espaços. Não é porque nós estamos estudando, a gente está procurando transformação, que a gente vai deixar de reproduzir esse tipo de postura, que a gente, né, vê que a gente foi sociabilizado no sistema capitalista, né? Não é porque amanhã aconteceu a revolução hoje, amanhã vai ser totalmente diferente, não vai, né? E é justamente isso, né, desse processo de transição para que faz parte, né, desse processo que eu acho que, de novo, né, é o pé no chão, né, trabalhando com a materialidade, né, com a realidade, né? Não vamos viajar na maionese, digamos assim, achar que amanhã aconteceu a revolução hoje, amanhã será totalmente diferente, não vai ter opressão, não vai ter né, essa questão de violência e tal, enfim, a gente sabe que nesse processo ainda vai existir, né, e que com o passar do tempo, com esse processo de transição que a gente vai por fim, né, esse tipo de situação, né? Exatamente isso, camarada. Tipo, a testemunha de Jeová coloca aqui, tipo, né, a gente vai viver no paraíso, né? Então, não é assim, né? Né? E uma questão que eu particularmente venho, e eu acho que é exatamente tendo essa visão que me faz ter esperança na mudança e que não me faz desistir, né? Que a gente está numa sociedade onde, para nós mulheres, está sendo cada dia mais difícil você se inserir nesses espaços de luta, né? Inclusive dentro de organizações que se diz a esquerda radical. A partir do momento que a gente entra numa organização da esquerda radical, a gente não vai mais sofrer opressão? Não, muito pelo contrário, a gente vai sofrer opressão ali dentro mesmo. Só que a gente precisa fazer os enfrentamentos, né? E a mesma coisa acontece com esse processo de transição. Não é porque a revolução aconteceu hoje que amanhã, nossa, tá o país das maravilhas. Não é exatamente isso, né? E eu acho que o genial, né, enfim, trabalhando com a materialidade mesmo, né, que o Lênin coloca, né, eu acho que ele traz luz nessa questão, que ele não mascara, não sei se essa seria a palavra correta, né, de mascarar algumas coisas, né, ele joga papo reto, digamos assim, né, que é isso, né, o processo da revolução acontece dessa forma, a gente vai ter que utilizar desses meios, né, após a derrubada do Estado ao qual a gente está acostumado, o Estado burguês, a gente vai ter que se utilizar de um outro Estado, né, mas não da forma a qual a gente está acostumado, vai ser um outro Estado. Porém, esse novo formato também vai ser necessário para a gente atingir, né, os nossos objetivos, né? Eu acho que isso, né? E aí, o interessante, né, desse livro, né, que, como foi colocado anteriormente, quando o Lenin começa, né, a trazer essas polêmicas, né, ele passa por um processo de revolução, né? Então, o livro,
escrito em setembro de 1917, né? Ele não pôde ser finalizado justamente pelo fato de estourar a Revolução, né? De outubro. E aí, um formato bem esperado, né? Como que a pessoa vai continuar escrevendo, sendo que está ali passando por um processo revolucionário, né? A pessoa vai viver aquele processo ali, né? Então não tem como, né? Foi o que o Lênin coloca, né? Que é melhor viver esse processo do que escrever sobre esse processo revolucionário. Então, esperamos que um dia a gente possa viver isso, né? Passar por esse processo revolucionário, né? Ao invés de estar aqui estudando, né? Sobre o processo revolucionário. Esperamos que isso aconteça, né? Porque, enfim, super necessário, né? A gente acabar com o sistema qual a gente está vivendo, enfim, socialismo ou barbárie. Algum comentário a mais, Valeu camarada? demais. Não, só lindeza, né? Chega, esquentou o coração aqui. Muito boa apresentação, camarada. Aí, como você falou, né? Caso alguém queira comentar mais algo, tipo Raíssa, Lucy, Yasmin parece que caiu, mas ela tinha falado que não tinha conseguido ler o texto, mas está acompanhando a discussão. Massa. Eu vi que ela em alguns momentos está caindo e voltando, mas é isso. Alguém tem algo mais a comentar? Eu, pelo menos, como diz Raíssa, né, eu fiquei contemplado. Não, foi muito boa a apresentação, Sueli. Acho que você desenvolveu muito bem assim, as reflexões. Vocês estão conseguindo me escutar, apesar da música de fundo? Sim, sim, Eu estou sim. ouvindo Em claro e bem. com som. Ah, que bom. Então, foi muito boa a apresentação. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que esse livro ele foi escrito justamente, né, durante o período revolucionário da Revolução Russa e justamente num período que ainda não havia ocorrido experiências de transição socialistas explicitamente, né? A Comuna de Paris era uma grande referência, era a maior referência possível naquele momento. Só que depois desse livro, a gente teve, né, no século XX até hoje, a gente ainda tem algumas experiências de transição socialista que avançam muito, né, nas nossas possibilidades de análise, reconhecendo os acertos, reconhecendo os erros, né, tanto na própria situação da Rússia, na China, no Vietnã, em Cuba, né, e é muito interessante assim a gente olhar, né, o momento que esse livro foi escrito, quanta coisa já dá para aprender com esse livro, com essa perspectiva, e quantas coisas foram sendo avançadas desde o período que esse livro foi escrito também. Eu acho isso muito interessante, assim, de ter em perspectiva, assim. Mas muitas coisas que são inspiradoras desse livro para a gente pensar a nossa realidade, porque esses impasses, eles continuam acontecendo, né? Eles continuam fazendo parte das organizações políticas que a gente tem hoje, com o adendo de que, inclusive, a derrota da União Soviética provocou outra forma de ler os debates e os impasses que Lenin estava analisando nessa época. E aí, tanto a derrota quanto todo o processo da propaganda antissoviética que a gente viveu no século XX, enfim, daria muito pano para a manga, assim, né? A gente olhar assim para o contexto histórico desse livro e quanta coisa se complexificou, ao mesmo tempo que muita coisa permanece extremamente atual. Perfeito. Acho que é exatamente isso, né? Tipo, são muitos pontos, né, que
que realmente continua muito atual, né? E da mesma forma que continua atual, há aqueles que não só deturpam, né, o marxismo, mas que deturpam também o leninismo, né? Então, ou seja, tudo muito meio que reproduzindo, né, alguns aspectos, e eu acho que, de novo, né, acho que esse processo que a gente faz enquanto estudante, enquanto militante, né, ele é extremamente importante, né, para justamente a gente não incorrer os mesmos erros, né, eu, enfim, não escrevo nada, não sei se você escreve alguma coisa, mas enfim, no máximo esses encontros, assim, onde a gente acaba discutindo, né, e acho que depois de terminar esses encontros, a gente acaba, eu particularmente faço muito isso, de continuar refletindo sobre aquilo que eu disse, sobre aquilo que eu ouvi, né, que é justamente o processo de estudo, o processo de formação, né, e que, infelizmente, a gente vê, né, nos dias atuais, pessoas que se dizem marxista-leninista, né, se colocando totalmente às avessas, né, daquilo que Lenin pregava, daquilo que Lenin, inclusive, traz nesse livro, né. Eu acho que é um processo extremamente importante, né, como eu disse para o Fernando anteriormente, antes de iniciar essa discussão, que esse processo de estudo, ele, né, tem essa questão das pessoas ficarem engajadas no início, depois vai perdendo um pouco, né, da aderência, né, aos encontros, mas que os fortes permanecem, né, e os fortes estão aqui para justamente, né, discutir, né, o que Lenin colocou nesse livro, e para a gente analisar, né, qual que foi a nossa interpretação, se a nossa interpretação, né, está sendo correta ou não, né, que é extremamente importante esse debate conjunto aqui. E é isso, vamos adiante, né, o primeiro livro, né, a minha primeira intervenção aqui, bem zoada, porque eu, como eu falei, eu sou bem travada, né? É um processo de enfrentamento contra os meus medos e que faz parte desse processo, né? E vamos adiante, vamos para o próximo livro, para as próximas discussões, que eu acho que discutir Lenin na atualidade se faz urgente. E é isso. Valeu demais, Sueli. Valeu demais, Raíssa. Valeu demais, Lucy. Valeu demais, Yasmin, que eu acho que preciso sair aí. Valeu demais a quem está assistindo, né? Esse foi o nosso último encontro do ano, né? Com o livro O Estado e a Revolução, do Lenin. Aí, a partir de janeiro, a gente volta, né? Com nossas atividades. Então, a gente vai ter esse período aí, enfim, de dar aquela descansada boa, aquela curtida boa, que é importante também para, enfim, estudar, né? Também é importante curtir. E aí, assim, quem estiver assistindo, né, e não está ainda no nosso grupo no WhatsApp, que é onde a gente vai decidir qual vai ser o próximo livro, enfim, eu vou colocar lá qual vai ser o próximo livro, né, tipo, é importante vocês estarem lá presentes. Como é que eu faço para entrar no grupo do nosso WhatsApp, né? Basicamente, vai no link da bio, no nosso Instagram, que tem lá o link para o nosso grupo de estudos do Lenin. Na dúvida, caso não consiga, né? Aqui nos comentários mesmo, bota que não conseguiu achar o link e tal, que a gente entra em contato e a gente envia esse link, tá certo? É isso, pessoal. Muito boa tarde. Eu acho que. Eu já ia finalizar, mas só uma palhinha antes. Eu acho que foi muito acertado, Sueli, a gente manter esse encontro, né? Porque foi, tipo assim, foi um bom encontro, né? Você falou muito E bem. agora, travou eu ou travou o Fernando? Enfim, Tô travando? Oi. Voltou? voltou. Teste, teste.
Então, acho que foi muito bom, muito acertado a gente ter mantido, né, esse encontro, apesar de que ele deveria ter sido antes, né, a gente acabou tendo que reagendar por algumas condições, né, adversas, né, era para ser 15 dias atrás, e infelizmente hoje não deu muita gente também, porque tem duas condições aí, né, o pessoal que está na escola, os secundaristas que geralmente participam aqui, estão em final de semestre, né, na final de ano na escola, e o pessoal das universidades está em final de semestre, né, e, e o pessoal, pelo que eu pude consultar, o pessoal que tipo, não está em escola nem em universidade, não pôde por, enfim, outras atividades diversas aí, né, desde família, trabalho, né, enfim, que é uma luta que a gente está colocando aí sobre a questão da redução da jornada de trabalho, né, nacionalmente necessária, para que a pessoa também tenha tempo para se formar, né, estudar direito, enfim, conseguir ter uma vida além do trabalho mesmo. Então, não havendo nada mais, agradeço demais e um abração aí, a gente vai se falando no grupo e ao longo desse período aí, até o próximo mês, galera. Próximo encontro. Um abração, tchau, tchau. Até Valeu, mais. Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Um abração.